com a gente. Deus está dando graça, está dando alegria, está abençoando os irmãos. E a alegria, meus irmãos, pode ter certeza, é ver vocês abençoados, com paz no coração, com esperança, né? Cheio do Espírito Santo, para dar convicção na vida de vocês. E, meus irmãos, nesses ajustes que nós temos feito a respeito de coisas assim basilares, básicas da nossa fé, né? Hoje eu queria tratar a respeito da lei e a questão da graça. Isso, meus queridos, eu encontrei assim um embate nos primeiros encontros que eu tive aqui no Caruru, no bairro, né? O Caruru não é uma pessoa, é um bairro, né? Mas estando aqui no bairro, né, um dos primeiros encontros eu tive esse embate. Eu já falei um pouquinho do legalismo, volta e cita alguma coisa, mas aqui eu queria, meus irmãos, destrinchar isso aqui e a gente poder olhar para a Bíblia, entender o que é a lei, o que significou, o que hoje para nós permanece, qual o intuito, a função e o que é o viver na graça. Tanto a Bíblia nos fala. Por exemplo, você, a Assembleia de Deus ela é majoritariamente dispensacionalista, é questão teológica isso, né? Mas então você sempre vai ouvir falando assim, nós estamos na dispensação da graça, né? Então o que significa tudo isso? Por que da graça? Qual que é a diferença? O que mudou? O que não mudou? E meus irmãos, a carta que Paulo escreve aos Gálatas, ela é essencial para a gente entender isso aqui. Claro que você vai olhar lá Colossenses, por exemplo, 2,16, vai lá Romanos 14, Romanos 4, vai olhar Hebreus, etc. Nessas partes da Bíblia, os apóstolos ali, os primeiros discípulos, eles vão estar combatendo, ensinando, né, corrigindo as questões que era algo ali presente. Eram os judeus ali que tinham se convertido, tinham crido em Jesus, e de repente tem aqueles que não eram judeus, era assim como nós, que nós somos de descendência judia, né? Somos pessoas que na época eram chamadas de gentios. Hoje eu e você nós somos chamados filhos de Deus, que bênção, né? Mas tudo isso, meus queridos, por causa dessa graça que manifestou em Jesus. Só que o que acontece, meus irmãos? Isso aqui eu aprendi com o sábio na Bíblia, e isso aqui eu tomei para a minha vida, que é uma verdade. Nada é novo, meus irmãos, debaixo do sol. O que acontece no governo, na história, acontece nas nossas vidas, não é novidade, meus irmãos, as coisas assim, o ser humano ele é pouco criativo, não é à toa que foi Deus que o criador de todas as coisas, porque a criatividade dele é limitada. Porque, meus irmãos, quando nós aqui para a carta aos Gálatas, nós vemos coisas que eles estão fazendo, que nós, muitas vezes, começamos a entrar no mesmo caminho. Graças a Deus, a nossa igreja, meus irmãos, ela se preserva disso, mas ela fica lá no coração, dos ídolos que a gente falou semana passada, fica lá escondidinho, né? Aquele legalismo, aquela questão pelas obras, fica lá escondidinho. E muitas vezes não é botado para fora, a luz não chega lá, e a pessoa vive essa vida assim, meus irmãos, a gente vai ver aqui escravizado. Mas por aí afora, em alguns lugares, meus irmãos, você vai ver uma coisa que, diante da Bíblia, que nós temos, meus irmãos, é uma coisa assim apavorante. Quem se disfarçou uma vez assim, ele entra com o kipá, aquela touquinha ali, que é até a metade da cabeça, entra ali com aquela roupa sacerdotal, aí alguém lá na frente lá toca o shofar, é um culto hebreu. Só que sabe que é culto hebreu, mas não tem um carneiro morrendo ali, não tem nenhum sangue sendo derramado, né? É uma coisa seletiva. Por quê, meus irmãos? Porque isso impressiona os olhos, não é verdade? Então aí as pessoas criam essas práticas. Essas práticas, meus queridos, elas distorcem o Evangelho de Jesus, porque elas vão começando a dizer que então nós temos que conquistar as coisas conforme aquilo que nós fazemos. Isso, meus irmãos, é muito sério. Às vezes a gente acha que isso aqui não é uma coisa tranquila, não, meus irmãos, isso aqui é muito sério. E aqui, diante da palavra de Deus, nós queremos compartilhar alguma coisa, pontuar alguns detalhezinhos aqui. Eu creio, meus irmãos, vai ser algo libertador para as nossas vidas, vai ser para nos dar força, nos dar garra, nos dar ânimo de prosseguir, para nós sabermos, meus irmãos, se nós estamos hoje, se estamos aqui, se estamos numa igreja que é evangélica, uma igreja cristã, uma igreja pentecostal, tudo isso alcançamos, meus irmãos, porque nós somos salvos pela graça. Amém? Pela graça, meus irmãos. Mas o que é viver debaixo da lei, Rodrigo? Debaixo da lei, meus irmãos, é viver no inverso do que a Bíblia ensina para nós hoje. Porque, meus queridos, quando nós olhamos a Bíblia, nós temos o que a gente chama de Antigo Testamento. E a nossa Bíblia tem uma divisão clara. Não sei se você já leu a Bíblia, e aí você chega ali naquele período de interlúdio do Antigo para o Novo Testamento, aqueles 400 anos ali, pouquinho e tal, né? Quando você chega naquele período ali, a linha fica em branco, e aí tem lá, Novo Testamento. Aquilo ali não é à toa, mas a divisão, porque o Novo Testamento é uma nova, vamos lá, quem sabe, será? Aliança. E aquilo que nós já falamos lá no culto de ceia.
Então a aliança que nós hoje, meus irmãos, é uma nova, isso é nova porque tinha antiga. A antiga aliança, onde que ela existia, meus irmãos? Essa antiga aliança, do qual Jesus estava falando, ele estava celebrando a Páscoa. E celebrando a Páscoa, vou ser bem rápido isso aqui, o resto a gente vai gastar mais tempo. Mas celebrando a Páscoa, celebrando algo, meus irmãos, judaico, que lembrava do quê? Egito. Que é ali que agora há uma nação sendo formada. Antes disso, só os patriarcas nômades e assim por diante. Então celebrava a Páscoa, e a Páscoa era um memorial a respeito daquilo que Deus tinha feito, mesmo uma coisa extraordinária, uma coisa que era sombra daquilo que viria. A libertação, ela apontava para um outro libertador. Meus queridos, Moisés foi perfeito? Vamos lá, os moços já leram lá o Pentateuco pelos... Moisés foi perfeito? Moisés entrou na terra prometida? Não entrou por quê, meus irmãos? Porque errou. Então o mediador é um mediador imperfeito. E o que é imperfeito é sombra. Se sombra é porque não é a representação real daquilo que deve ser. Ou se a sombra é você? Não, meus irmãos, a sombra anda pela água, não me molho. Já pensou? Eu estou andando aqui, a sombra está lá no parque e depois vai ficando assim. Não, meus queridos, é a sombra, é a representação daquilo que é verdade. E quando você olha para o Antigo Testamento, você vê a sombra das coisas que viriam, essas coisas grandiosas, que os profetas não entenderam na época em que eles falavam. Paulo vai dizer isso, olha só, muitos profetizaram, e eles não sabiam a repercussão, a grandiosidade, né, aonde chega aquilo que eles estavam profetizando. Então, meus irmãos, quando nós vamos para cá, nós devemos fazer uma separação. Por que eu estou aqui, meus irmãos? Porque há entre nós, será que vai refrescar? Vamos ver, glória a Deus. Há entre nós, meus irmãos, um costume, né, uma prática de querer, meus queridos, fazer separação entre as pessoas. Separação vem da onde, meus irmãos? Olha só, pense comigo. Uma sociedade nós vivemos de gente misturada, não é verdade? Idade diferente, etc. Tudo misturado. Da onde vem essa separação, meus irmãos? A separação ela vem dessa característica da lei. Porque a lei dizia, meus irmãos, aquele que seria condenado. Porque, meus queridos, quando você olha, se você pegar o livro de Gênesis, você vai ficar estarrecido. Se você pegar o livro de Números, você vai ficar assim, apavorado. Se você vê, por exemplo, indo mesmo lá no Novo Testamento, né, antes da morte de Jesus, você vai ver uma porção de gente reunida, evangelizando, não. Fazendo o quê? Campanha de oração? Não. Um monte de gente reunida para apedrejar uma mulher que foi pega no quê? Em adultério. Já pensou, mas quanta gente já não estaria mais nas nossas igrejas de pé, estaria no caixão de palmas, como a gente fala, se isso se cumprisse hoje? Pois é, mas isso era a lei. Lei, meus irmãos. A lei, se pegar do hebraico lá, é Torá que eles chamam. Claro que a Bíblia é diferente, tem os profetas, aí tem os nomes, etc. Mas o Torá, que são os cinco primeiros da nossa Bíblia, que a gente chama de Pentateuco, que vem lá do grego, quer dizer 5 rolos, ou seja, 5 livros, mas significa instrução. Então todo hebreu, quando olha para a Bíblia e olha lá os livros que nós lemos, a gente caracteriza muito porque Moisés que escreveu, mas ele olha lá e vê como uma instrução. A instrução começa a escrever, meus irmãos, o que tem lá, meus irmãos? Os irmãos conseguem lembrar? O que tem lá? Tem lá como lidar com questões jurídicas, lembra? É lá que foi estabelecido que haveria uma cidade refúgio. Se acontecesse alguma coisa ali, um mal entendido, etc., não teria acordo, o cara chegava e fugia para a cidade refúgio, ficava lá por um período. Então, tudo questões jurídicas, para quê? Para o bem viver. Questões, meus irmãos, que a gente chama de dietéticas, de dieta, de comida. Não comer carne de porco, animais com sangue, etc. As questões ali, tudo questões, meus irmãos, que Deus construiu para que o povo, além de não se contaminar com os demais, os pagãos, né? Ou seja, os que adoravam outros deuses e assim por diante, além de criar essa diferenciação, porque se eu não como as mesmas comidas, é difícil aceitar a mesa junto, não é verdade? Já pensou? Porque hoje a gente tem essa tradição, você vai lá na sua casa, você bota lá alguma comida, não como isso aí, não gosto. Mas aí a gente, por educação, a gente vai e come. Não, irmão, hoje eu estou com fome e tal, né? Coisa, né? Mas é mesmo, aqui na época a questão é assim, não lhe dá. Se aquele lá, ele come essas coisas, esse aqui não, então os dois não vão se comunicar. Então são todos artifícios que Deus cria, meus irmãos, e a gente vai ver se são questões para o povo de Israel. Isso vai estar claro na Bíblia.
Eu quero correr o tempo, porque se eu vou ficar citando versículos, acabou o tempo. Mas depois, qualquer dúvida, por favor, me procure, por favor. Tá bom? Mas então, passando isso depois, então, o que Jesus vem fazer? O que Jesus então vem realizar? Porque se agora há uma nova aliança, o que a nova aliança faz? Ela vai abolir a antiga aliança? Olha só que interessante, meus irmãos. É o que vai falar nisso aqui que a gente está falando. Olha só, a lei, ela não tem a função de salvar. Meus queridos, no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pelo quê? Pela lei? Será que eram salvos pela lei? Antigo Testamento, a lei, ela produz salvação? Essa é uma questão. E muitas das vezes, queridas, nós acabamos olhando algumas coisas ou ouvindo algumas coisas, e a gente acaba não percebendo o que a Bíblia está querendo mostrar para nós. Quando Paulo vai começar a falar, meus irmãos, a respeito da lei, a gente vai entender que a lei, ela não produz, meus irmãos, salvação. A lei não produz salvação. Vamos olhar aqui Gálatas capítulo 3. Vamos voltar aqui. Paulo chama eles de insensato, porque eles estavam no Espírito e agora estavam voltando para onde? Para a lei. E aí quando ele fala, olha só, que Abraão, ele foi salvo, meus irmãos, antes de haver lei. Então como que ele foi salvo pela lei se antes não havia lei? Aí não fecha. É onde ele vai falar, olha só, ele foi o primeiro, porque ele fica de modelo para nós, porque ele creu, ele teve fé. Por isso que Abraão é o pai da fé. Porque tendo crido, isso foi imputado, isso foi atribuído como justiça a ele. Abraão não foi salvo, meus irmãos, pelas obras que ele praticou, nada disso. Ele foi salvo pela fé. É por isso que a gente leu aqui, meus irmãos, o justo viverá pela fé. Versículo 12, a lei não vem da fé, ao contrário, o que fizer essas coisas terá vida por meio delas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nós, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Isso acontece para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Irmãos, eu vou falar em termos humanos. Embora feito por um homem, ninguém anula um testamento já validado, nem acrescenta coisa alguma. Assim, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente, no singular. Olha só, a Escritura não diz seus descendentes, como se falasse de muitos, mas como quem se refere a um só. E a teu descendente é Cristo. Através de Abraão, pela fé, através da descendência dele, todas as famílias da terra seriam benditas. Bendita, meus irmãos, é abençoada. Se é abençoada, não está debaixo do que? Da maldição. Você já viu crente, meus irmãos, que tem medo de algum trabalho que falei? Você já viu, meus irmãos? É porque ele não descobriu ainda que ele está debaixo da bênção de Jesus Cristo. E que nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Não há, meus irmãos, olho todo, não há. O que a pessoa pode fazer é ela mesma articular coisas. Aí a maldade do coração dela é um pecado. Mas, meus queridos, não creia que sobre você há qualquer espécie de maldição. Se alguém proferir uma palavra sobre você, ela não tem poder, porque toda a maldição foi anulada na cruz de Jesus, porque ele se fez o quê? Maldição no seu lugar. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, nós não precisamos mais viver com medo. Olha só, 17, eu afirmo, a lei que veio 430 anos mais tarde não anula o testamento antes validado por Deus, cancelando a promessa, pois se a herança provém da lei, já não provém mais da promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então, para que serve a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse, estou lá no versículo 16, o descendente a quem a promessa havia feita, e foi ordenada por meio de anjos, pela mão de mediador, aqui Moisés. Entretanto, o mediador não representa apenas um, mas Deus é um só. Deus é um só. A Escritura colocou tudo debaixo do pecado. Versículo 22. Para que a promessa fosse dada aos que creem pela fé em Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Antes da fé, éramos mantidos debaixo da lei.
nela confinados, presos, para que a fé que haveria de ser revelada. A lei, meus irmãos, ela era um aio, está aí na sua Bíblia. Conhecidíssimo, você já ouviu essa expressão? Os pregadores gostam de explicar o grego lá, etc, né? Então ele fala o aio, tudo por o guia. Então a lei, meus irmãos, ela nos tomou pela mão e nos mostrou: você é pecador, você não consegue cumprir o mandamento de Deus inteiro. Então não há salvação. A salvação, meus irmãos, ela só pode vir através de Cristo. Desse modo a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas tendo chegado à fé, já não estamos sujeitos a esse guia. Aleluia. Não precisa mais de nenhum condutor, porque você já chegou diante daquele que era o seu objetivo final, Cristo Jesus, o Salvador. Você não precisa, meu querido, de nenhum artifício. Não precisa, meus irmãos. Não precisa. Das 7 para conseguir, não precisa. É bom, porque se você se dedicar, isso vai ser bom demais para a sua vida. Você vai orar, você vai buscar Deus, você vai separar o tempo. Mas não são as 7 campanhas, 7 de nada disso. Porque, meus irmãos, nós agora chegamos à fé, nós estamos em Cristo Jesus. 26, meus irmãos, 26. É porque a gente é cristão, a gente é brasileiro, a gente não tem noção. Mas aqui para o povo lá, que tinha recebido esses judaizantes, ele está falando, olha só, 26, todos vocês são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Aleluia. Lembra que os fariseus chegaram, olha só, nós somos filhos de Abraão para Jesus. Isso vai estar lá em Lucas, vai estar em Marcos também. Aí Jesus chega, olha só, vocês são filhos. O que adianta isso aí? Sabe o que eu posso fazer, que meu pai pode fazer? Fazer esse brotar filhos de Abraão dessa pedra. Que a descendência sanguínea, judaica, hebreia, não era o valor. O valor estava em crer pela fé de Abraão, meus irmãos. E é pela fé que ele é o nosso pai. Olha só, os fariseus batendo no peito, e passa 2000 anos depois de Jesus, nós estamos aqui em pleno Caruaru, América do Sul, sul do nosso país. Eu falo, olha só, eu sou também filho de Abraão, porque ele deu, isso lhe justificou, e eu creio, eu também sou justo e mais, filho de Deus. É isso, meus irmãos, essa é a liberdade para a qual Deus nos chamou, meus irmãos. Olha só, nós somos filhos de Deus, muda tudo. Muda tudo, meus irmãos. Aí você entender por que Deus leva, meu querido, entenda, Deus é soberano. Deus leva, que a parábola chama lá do filho pródigo, né? Que não, o nome não é esse, mas está lá, filho pródigo, seja tão pregada, porque lá está explícito isso aqui. Estava lá o filho, cumpridor da lei em casa. Era salvo, o que você entende? Vamos lá, entenda a simbologia da parábola. Eu falei que hoje é mais compartilhar o coração que pensar em nome de Jesus. Lá na parábola, lá, o filho em casa, meus irmãos, ele está salvo. O que você acha? Que quando o irmão volta da morte, o pai tem que entender, olha, esse meu filho estava morto, mas reviveu. E quando ele chega, o que o filho que estava em casa, debaixo da lei, falou? Que história é essa? Eu sigo o máximo perfeito. E jamais matou um só dos teus animais, para que eu possa fazer uma festa com os meus amigos. Glória a Deus. Nós não somos salvos, meus irmãos, pelas nossas obras. Não é por obras para que ninguém se glorie. Não é por obras para que não haja, meus irmãos, um querendo se achar maior que o outro. É tudo pela graça, é pelo favor, é pelo dom gratuito de Deus, é pela bondade dele. Meus irmãos, é isso, é uma graça que nos alcançou quando nós ainda éramos inimigos dele, mas ele nos amou primeiro. Nós não estamos falando de amor humano, meus irmãos. O nosso amor é interesseiro. Que você casou lá, está um ano de casado, 2, 5, 10, de repente a pessoa já não está mais, não está mais sendo recíproco. Eu estou triste. Não, meu, não estou falando de amor humano, amor falho. Estou falando de amor de Deus. O amor que amou primeiro. Amor ao ponto, João 3,16, de dar o seu filho para morrer no meu e no seu lugar.
Lembra que Paulo resgata disso aqui? Talvez por alguém bom, alguém pudesse morrer, não é verdade? Mas pelo mal, mas Deus entregou o seu Filho. E é por isso, meus irmãos, que nós vivemos uma nova vida, uma liberdade em Cristo. 27. Todos vós que em Cristo batizados vos revestiste de Cristo, não há judeu nem grego, escravo, livre, homem, mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então são descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Meus queridos, leia Hebreus em casa. Mas quando eu falo para você, leia de verdade, para trazer crescimento para você, como traz para mim, que depois eu fico remoendo. Isso aqui é uma coisa gloriosa, meus irmãos. A gente cresce. Isso aqui é desafiador para mim, pode ter certeza. Pode ter gente que pode se sentir aqui constrangido, ofendido, mas não estou querendo fazer nada disso. Só estou discorrendo a respeito disso aqui que Deus segredou ao meu coração. Mas muita gente pode se achar assim incomodada. Por quê? A liberdade do outro. Você sabia disso? Meus irmãos. Mas entenda, a lei, ela aponta o pecado. A lei, ela nos condena. Meus irmãos, há uma realidade nisso, meus irmãos, extraordinária. Por isso que nós morremos, e com Cristo somos o quê? Ressuscitados. Você consegue entender a simbologia das palavras da Bíblia? Não, como assim ressuscitei com Cristo? Na verdade, se a gente lê por ler, meus irmãos, faz sentido? Não faz. Mas se eu entendo que eu estou morto por causa dos meus pecados, que a lei é de Deus, e pela lei eu mereço o que? A morte. Mas em Cristo eu sou ressuscitado para uma nova vida. Aleluia. E agora já não mais vivo eu, mas eu vivo, meus irmãos, Cristo vive em mim, eu vivo pelo Espírito Santo de Deus. É o que Paulo vai finalizar lá no capítulo 5 de Gálatas, 5 e 6. Em nome de Jesus, receba isso aqui para a gente finalizar. Meus irmãos, você não vai conseguir alcançar santidade pelas obras. Você vai dar com a cara no muro, vai bater com a sua cabeça na parede, vai se machucar feio, porque você não consegue alcançar. Mas a Bíblia fala daqueles que são nascidos do Espírito. Aleluia. Os que são nascidos do Espírito, meus irmãos, o fruto do Espírito Santo brota do interior deles. Vamos lá, vamos ler. Porque eu posso perder alguma coisa. A Bíblia é tão grandiosa, cada palavra tem um significado tão profundo. Meus irmãos, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não vos sujeitei novamente a um jugo de escravidão. Jamais deixe que qualquer tipo de legalismo te aprisione. Jamais deixe que esse espírito sedutor venha, meus irmãos, te desanimar, porque talvez você não está fazendo aquilo que deveria fazer. Não é o que acontece? Eu estou falando com gente que é de outro meio, mas eu estou falando com gente, eu estou falando de alguém que passa por isso. Que você está lá, de repente você está lá no pico da vida, você, glória a Deus, aleluia, onde eu estou, eu vou prosperar, tudo vai dar certo. Aí de repente vem as tribulações, vem as adversidades, vem as fraquezas, as falhas. Aí você vai aonde? Vai embora. Aí você olha que irmão, ele era tão vivo, de repente ele está ali, todo, meu Deus, se eu souber, mas todo borocochô, todo espremidinho. Por quê? Porque ele não tem a compreensão de que foi para a realidade que Cristo nos chamou. Aleluia. Glória a Deus. A condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Meus irmãos, Efésios vai nos dizer, Efésios 4, aquele que começou a boa obra em nós, ele vai terminar até o dia de Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você acha que muitas vezes eu olho e eu penso assim, poxa, teve época que eu jejuava tantos dias, e orava tantas horas, e tal, etc. Eu encontro o pessoal que diga assim, eu lembro da gente com um monte todo dia, e tal, e que a gente fazia isso, a gente era meio louco, etc. A conversa, né? Mas eu olho para trás e eu vejo que lá tinha seus pontos bons. Havia muita infantilidade, muita imaturidade, mas
muita coisa era boa. Eu olho para trás, meus irmãos, e se eu ficasse olhando para trás, comparando com hoje, eu não tinha saído lá de casa daqui mesmo, meia hora de carro. Eu não tinha saído. No meio do caminho eu tinha voltado, dado a volta do carro e ido embora. Mas se eu consegui até aqui, é porque eu lembrei que foi para a liberdade que Cristo me chamou. E ainda que eu saiba onde eu devo chegar, mas eu não cheguei. Aí eu lembro de Paulo. Por isso que é bom, gostoso ler a Bíblia. Que eu estou orando lá, meus irmãos. Pelo menos é assim, não sei como você está orando. Eu estou assim, meu Deus, misericórdia e tal. Eu lembro de Paulo, ele lutava, olha só, eu estou aqui, que encarado um pouco dessa morte. Aquilo que eu quero fazer eu não faço. Aquilo que não posso, não devo fazer, eu acabo fazendo. Mas nós estamos aqui pela graça de Cristo Jesus. É para isso que chamou, meus irmãos. Eu estou explicando, tentando explicar Gálatas, Romanos para você aqui, rapidamente, no tempo que Deus nos deu aqui. Mas é para você entender que você foi chamado para a liberdade. Porque se você vive, meus irmãos, aprisionado, escravado, meus queridos, é porque você ainda não conheceu a graça de Jesus. Está faltando alegria na tua vida, meu querido? Está faltando? Então receba nessa noite a graça de Deus para a sua vida. Todos os teus pecados estão perdoados no nome de Cristo Jesus. Foi o sangue vertido na cruz do Calvário que te lavou e te ressuscitou para uma nova vida. Uma esperança inabalável. Que por mais que os moldes se abalem, por mais que tudo, meus irmãos, pareça que vai tornar, ainda assim nós esperamos no Deus da nossa salvação. Que nós somos alcançados, meus irmãos, pela graça de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, que nós possamos viver para isso, em nome de Jesus. E que o fruto do Espírito Santo, eu queria ler o fruto com você, né? Não esqueci. O fruto do Espírito Santo, ela está lá em Gálatas 5, 22. Olha só o que tem brotado no nosso coração. E o que vai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meus irmãos, vai brotar no seu coração. Vai sim, que é fruto do Espírito. Você é nascido do Espírito. Não importa a sua situação hoje, você é nascido no Espírito Santo. Então o fruto do Espírito, o que é? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que estão em Cristo crucificaram a sua carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Não nos tornemos orgulhosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Nós vivamos, meus irmãos, em amor. Aleluia. Sabe quem ama pouco, meus irmãos? Quem que ama pouco, Rodrigo? Quem é aquele que foi pouco amado? Não é verdade? Você encontrou aquela pessoa, já está adulta já. A gente lida isso muito na igreja. Infelizmente a gente só chega na igreja depois que tudo foi por água abaixo, não é verdade? Graças a Deus por nós, eu tive a oportunidade de desde cedo já estar ouvindo a palavra de Deus. Isso nos dá uma direção, meu irmão, mas tem muita gente que chega assim, aquela pessoa carrancuda, aquela pessoa dura, aquela pessoa assim que ela está certa. Foi pouco amado. Quem foi pouco amado, pouco ama. Mas quando eu olho para o meu Jesus, eu vejo um amor, meus irmãos, que eu não consigo quantificar. Glória a Deus. Que o autor, ele tem o grego diante dele, meus irmãos, quando João escreve. Ele tem o grego, meus irmãos, e o grego é uma língua tão gloriosa que Deus escolheu o tempo perfeito. Escolheu o tempo perfeito. Eu quero que você entenda esse nome de Jesus. Não é muito complicado, mas é uma coisa gostosa de entender. Que o grego da época, para falar de amor, tinha várias palavras para significar o amor. Você já ouviu vários pregadores falar isso, ágape, eros, etc. Então é uma linguagem rica. Nosso português, meus irmãos, é uma língua que romena, etc. É um pouquinho mais limitada, mais prática. É da navegação, é do negócio. É uma língua assim mais diminuta. Mas o grego é de uma gramática, uma semântica, assim, uma coisa enorme, de uma quantidade de palavras. Mas quando João vai escrever ali, falta palavras. Aleluia. Ele vai dizer assim, o amor de Deus é tão grande, Deus amou tanto o mundo, que ele não consegue quantificar. Quando ele bota o tanto, vai na sua imaginação, o tamanho que Deus é para você, o tamanho que Deus tem, a partir da revelação que ele fez, sua vida. Amou tanto o mundo que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna, meus irmãos, vida em abundância. Amém, glória a Deus. É para isso que Cristo nos chamou. E essa aqui é uma base, meus irmãos, para nós vivermos a vida no Espírito Santo de Deus. Eu quero, meus irmãos, que nós façamos evangelismo na rua, aqui, e que Deus nos dê palavra de sabedoria. Sabe o que é? Eu já vivi isso, não sei se você já viveu. Deixa eu compartilhar com você, perdoa ultrapassar o horário, meu irmão, mas eu tenho que falar, é rapidinho, mas só para compartilhar o que está no meu coração. Eu já vi uma pessoa, um camarada, e você, pô, Rodrigo, olha por mim, está na hora. Eu vou lá orar pelo rapaz, orar e Deus me mostra. Eu sei o que aconteceu na vida dele. Aí eu vi assim, meu Deus, Deus ajuda essa questão da família, essa dificuldade, mas se derrama. Isso é palavra de sabedoria mesmo, revelação. Nós precisamos disso. Amém? Amém. Eu quero, meus irmãos, poder visitar com você visitar sozinho, você é crente, você é lavado no Espírito Santo de Jesus, o Espírito Santo está em você, você pode visitar, você chega lá, ora, visita, você vai chegar lá assim, e de repente Deus vai te mostrar o caminho. De repente você entra numa conversa e daquilo ali você vê o Espírito Santo trabalhando, curando ali as almas, as feridas. Amém. Nós precisamos disso, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. O poder que nos foi dado, eu creio, piamente, totalmente, que nosso Deus cura. Ele pode curar hoje? Pode, e vai curar para a glória do nome dele. Mas para isso nós temos que viver o que, meus irmãos? Essa vida no Espírito Santo. Amém. Deus tem muita gente para alcançar, meus irmãos. Aquele que é mal falado, eu não conheço as histórias. É uma falha minha que, como obreiro, eu deveria saber das histórias, das conversas, dos burburinhos. Mas eu sou muito desajeitado para essas coisas. Mas eu sei que vocês conhecem pessoas, você olha assim, poxa, aquele fulano de tal, vida desgraçada. E aquela mulher lá, toma cuidado com ela, passa longe. Ou aquele homem lá, eu sei que vocês sabem essas coisas. Mas é esse que Deus quer alcançar, sabia disso? Onde abundou o pecado, para quê, Rodrigo? Para superabundar na graça. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu preguei Bíblia pura para vocês aqui hoje. Quero que vocês recebam isso no nome de Cristo Jesus. Que isso seja libertador para você. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Aleluia. Compartilhar isso. Eu quero ver você ser alegre. Porque a alegria, meus irmãos, nesse mundo as alegrias são passageiras, não são? Você pode viajar, aí você fica aqueles dias fora, mas quando você volta, o que você encontra em casa? A sua casa, os meus problemas. Não é verdade? Aí você vai, vou comprar tal coisa, é tão gostoso comprar, não é verdade, meus irmãos? É por isso que todo mundo é consumista, que é bom, você vai lá, compra uma coisa e tal. Igual assim, meu irmão, eu tenho uma penca de livro para ler lá em casa. Não li nem metade, a Jéssica briga. Tanto que eu não comprei mais nenhum, vou ter que ler todos antes de comprar. Mas é tão gostoso você comprar aquela coisinha novinha lá, aí você, cheirinho de livro novo, é tão bom. Mas a alegria daqui a pouco passa. Tudo, meus irmãos. Não preciso detalhar para você que alguns às vezes podem se sentir constrangido, mas tudo nessa vida, todos os prazeres carnais, da mente, etc. Tudo isso é passageiro. Mas existe uma forma de viver com alegria plena. É aquele que vive a sua vida em Cristo Jesus. Queria convidar você a ir orando. Feche seus olhos. Deixa o Espírito Santo falar com você. Porque a gente, meus irmãos, às vezes a gente tem tantas palavras para Deus. Mas o que somos nós diante dele? Dessa grandiosidade. Ele que olha, meus irmãos, fora do tempo. Você está vendo aqui, ele está olhando a linha cronológica lá do início, quando ele foi lá e terminou a criação. Ele está vendo lá no fim, nós estamos aqui. Que somos nós diante dele? E muitas das vezes nós temos muitas palavras para Deus e pouco queremos ouvir Ele falar. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus no seu coração. Ele te chamou, Ele te libertou, Ele te escolheu para uma nova vida. Não mais uma vida na carne, não, mas a vida que se vive na plenitude do Espírito Santo de Deus. Deus nosso Pai, nós estamos aqui nessa igreja, Senhor. Eu li ali, Senhor, no convite, que mês de maio é o 25º aniversário do ciclo de oração. Eu não sei, Deus, quantos anos essa congregação já está aqui, eu não sei. Talvez alguns irmãos aqui saibam, mas eu tenho certeza que o Senhor sabe. Tanta coisa aconteceu aqui, Deus.
tanta coisa boa, tanta coisa ruim também. Tantos dos nossos irmãos que estavam sentados aqui, Deus, eu sei que eles foram feridos. Muitas das vezes as feridas foram tão grandes que eles não conseguiram mais se levantar. Eu sei que nesses bancos, ó Deus, muitas pessoas já sentaram, já choraram na Tua presença, o Senhor já restaurou a vida delas, mas hoje elas se encontram, Deus, afastadas. Tudo isso aconteceu nesse espaço de tempo. Deus, o Senhor que olha aonde nós não podemos olhar. Eu faço planos, eu faço projetos para minha vida, para minha família, no trabalho, na igreja. A igreja pelo qual o Senhor botou um amor tão grande no meu coração, pelo qual eu quero gastar até o último dia da minha vida, até meu último suspiro. Mas tudo isso, ó Deus, para que cada um de nós, dos meus irmãos, das minhas irmãs, nós possamos juntos viver a plenitude do Espírito Santo nessa vida. Ó Deus, ensina-nos que a eternidade não tem começo e nem fim. O Senhor nos ressuscitou para uma vida eterna. Que nós entendamos que Deus, há muito ainda lá na eternidade, sim, no céu há, mas há muito também aqui e agora. A paz, a alegria, a poder, o Espírito Santo de Deus, a direção, esperança, força. Tem sonhos aqui, ó Deus, neste lugar. Espírito Santo de Deus, eu te peço, levanta-nos com poder e graça. Ó Deus, entra em cada vida, em cada coração, em cada família. Deus, em nome de Jesus, dá discernimento para não ficarmos, Senhor, nos apegando a essas coisas tão pequenas, mas que no amor e na graça de Jesus nós possamos superar toda, Senhor, toda a diferença e juntos vivemos o que o Senhor tem para nós. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, desperte os dons. Sim, Deus, o Senhor já tem dado o dom de louvor para tanta gente aqui, de ministração, de evangelização. Ó Deus, dá o dom da palavra, desperta aquele que tem o dom da palavra, de anunciar o teu evangelho, seja no púlpito, fora dele. Ó Deus, desperta pastores, missionários. Sim, Deus, desperta pessoas neste lugar, seja aqui nessas quatro paredes, fora. Alcança, Senhor. Não importa se é drogado, prostituta, perdido, não importa, que a graça de Jesus é maior. A tua graça é maior, Jesus. Eu creio que teu sangue é suficiente para lavar de qualquer e todo pecado. Levanta a nossa igreja, Senhor. A nossa igreja somos nós. Levanta cada um de nós e nos torna, Deus, verdadeiramente livres em Jesus. Aleluia. Ora, Deus, para a glória do teu nome. Amém. Amém.